Olá! Vamos falar de uma maneira resumida sobre a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. 1. O golpe de 1964. Por que aconteceu? A ruptura constitucional, ou desfecho do governo de João Goulart, Jango, é considerado uma ruptura porque os militares e seus aliados civis tomaram o poder à força, sem seguir as regras democráticas. Isso interrompeu a normalidade constitucional do país. Argumentos dos militares: os setores das Forças Armadas que tomaram o poder justificaram a ação dizendo que era necessário para evitar o comunismo, combater uma suposta comunização do Brasil, restaurar a ordem, acabar com a instabilidade política e econômica. Interesse dos Estados Unidos: os Estados Unidos apoiaram o golpe porque, no contexto da Guerra Fria, viam qualquer governo com tendências de esquerda, como o de Jango, como uma ameaça. Eles queriam evitar que o Brasil se alinhasse com a União Soviética. 2. Como a ditadura funcionava. Os atos institucionais, AIS. A ditadura foi chamada de a civil-militar porque teve o apoio de parte da sociedade civil, como empresários e políticos. O que eram os atos institucionais? Eram decretos-leis emitidos pelos presidentes militares que não precisavam da aprovação do Congresso. Eles serviam para concentrar o poder nas mãos dos militares e alterar a Constituição. Principais AIS e suas consequências. Atos institucionais. 1. 1964 cassou mandatos de políticos, como Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, aposentou juízes e removeu direitos políticos de opositores. Atos institucionais. 2. 1965 extinguiu todos os partidos políticos e criou apenas dois: a Arena, partido do governo, e o MDB, oposição controlada. Também estabeleceu eleições indiretas para presidente. Atos institucionais. 5. 1968, o mais duro, fechou o Congresso Nacional. Suspendeu o direito ao habeas corpus para crimes políticos. Instituiu a censura prévia a jornais, músicas, pés, as de teatro, etc. Deu poderes ao presidente para cassar mandatos e suspender direitos políticos. 3. Os governos militares e suas características. Castelo Branco, de 1964 a 1967, início da ditadura. Criou o SNI, Serviço Nacional de Informações, para espionar opositores, e leis como a Lei de Segurança Nacional. Costa e Silva, de 1967 a 1969, período de endurecimento. A linha dura, setor mais radical dos militares, ganhou força. Em resposta aos protestos, decretou atos institucionais. 5. Emílio G. Médici, de 1969 a 1974, os anos de chumbo, um período mais violento e repressivo. Criação do DOI-CODE, centros de tortura. Uso de propaganda ufanista, slogans como Brasil, ame-o ou deixe-o, para tentar esconder a repressão. Milagre econômico, crescimento econômico acelerado, mas que aumentou a dívida externa e a desigualdade social. O bolo cresceu, mas não foi dividido. 4. A resistência e a repressão. Manifestações, estudantes, como a UNE, e operários, greves em Contagem, MG e Osasco, SP, foram às ruas protestar. A morte do estudante Edson Luiz, 1968, e a passeata dos 100 mil foram marcos importantes. A morte do estudante Edson Luiz, 1968, e a passeata dos 100 mil foram marcos importantes. Luta armada. Alguns grupos de esquerda, inspirados na Revolução Cubana, achavam que só a luta armada derrubaria a ditadura. Ex-MR 8, ALN. Praticaram assaltos e sequestros, como o do embaixador dos Estados Unidos. A guerrilha do Araguaia foi o principal foco de luta rural, duramente reprimida. Censura e cultura. Artistas usaram a música e o teatro para criticar o regime de forma indireta, metáforas e duplo sentido. Movimentos como o tropicalismo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, sofreram perseguição. 5. Grupos específicos, indígenas e quilombolas indígenas. A FUNAI foi criada, mas serviu mais para controlar as comunidades do que protegê-las. Grandes obras, como a Transamazônica e Itaipu, expulsaram indígenas de suas terras, destruindo comunidades. Quilombolas, comunidades tradicionais, também foram removidas à força, como a favela da Catacumba, no Rio de Janeiro, sem qualquer compensação. 6. Resumo final. O que definia a ditadura? Fim das liberdades democráticas, eleições indiretas, fechamento do Congresso, censura, repressão e autoritarismo, prisões arbitrárias, tortura, cassações e assassinatos de opositores. Controle da sociedade, uso de propaganda e perseguição a qualquer forma de oposição. Crescimento econômico com consequências, milagre baseado em empréstimos externos que aumentou a dívida e a desigualdade. Espero que tenham entendido essa parte. Até mais.